Eu matei a minha sogra no dia do meu casamento, não com uma faca, mas com palavras que a deixaram sem ar, e o mundo inteiro assistiu ao colapso dela em direto. Aquelas risadas ecoaram pela igreja de Alfama como facas enferrujadas cravadas na minha alma, enquanto ela, a rainha da família, declarava que eu era uma vadia preguiçosa que arruinaria o sangue nobre do filho dela. E se eu te disser que, 10 anos depois, ela implorou de joelhos pelo perdão, mas eu só sorri e apertei o gatilho da verdade que a enterrou viva. O sol de Lisboa batia impiedoso no dia 15 de junho de 2015, transformando a Basílica dos Mártires num forno de mármore e ouro onde os pecados se cozinhavam a fogo lento. Eu, Ana Sofia Mendes, de 28 anos, vestida num fato de noiva que custara o salário de 3 meses como designer gráfica freelance, sentia o tule colar-se à pele suada como uma segunda camada de dúvida. O ar cheirava a jasmim e a vinho verde, misturado com o incenso que o padre espalhava como se tentasse exorcizar os demónios que já pairavam sobre nós. Eu amava o João, ou pelo menos era o que me dizia todas as manhãs ao espelho rachado do meu apartamento no bairro Alto. Ele era alto, de olhos castanhos como o café da manhã que me preparava, e com um sorriso que prometia estabilidade num país onde o emprego era um luxo e o futuro, uma lotaria. Mas a família dele? Essa era uma teia de aranhas envenenadas, tecida por décadas de tradição lisboeta onde o dinheiro antigo ditava as regras e as mulheres como eu, oriundas de famílias operárias do Alentejo, eram vistas como intrusas. A igreja estava lotada, tias com leques de renda que abanavam boatos como vantos quentes, primos distantes que bebiam porto disfarçadamente dos frascos escondidos nas carteiras, e no centro de tudo, ela. A dona Maria Amélia Ferreira da Silva, mãe do João, senhora de 62 anos com o porte de uma rainha destronada, vestida num tailor azul marinho que gritava: "Eu sou a dona desta parada." Os cabelos grisalhos puxados num coque impecável, os lábios pintados de um vermelho que parecia sangue seco, e aqueles olhos, frios como o Atlântico em dezembro, que me perfuravam desde o dia em que me conheceram. Uma rapariga sem pedigree, dissera ela na primeira visita, num sussurro alto o suficiente para que a empregada da casa ouvisse e espalhasse pelo bairro de Chiado. O padre, um homem idoso com voz trêmula, chegara ao momento dos votos. João, de smoking impecável, segurava a minha mão com uma umidade que traía o nervosismo. "Ana, eu prometo-te", começou ele, mas as palavras saíram entrecortadas, como se o peso da família o esmagasse. Eu sorri, forçando os músculos da cara a obedecerem, e respondi com a minha parte: "João, eu aceito-te como meu marido, na riqueza e na pobreza." As palavras pairavam no ar, pesadas como o chumbo das balas que ainda não imaginava disparar. Foi então que aconteceu. A dona Maria Amélia, sentada na primeira fila, ergueu-se de repente, o som da cadeira arrastando-se sobre o pavimento ecoando como um trovão num céu sem nuvens. Todos os olhares se viraram para ela, 150 pares de olhos, incluindo o do padre que congelou com a Bíblia na mão. Ela subiu os 3 degraus do altar com a graça de uma pantera velha, o salto dos sapatos batendo como martelos no ataúde. Parou ao lado de nós, o perfume dela, um misto de lavanda e rancor, invadindo o meu espaço como um exército invasor. "João, meu filho", disse ela, a voz alta e clara, cortando o silêncio como uma navalha. "Para com esta palhaçada. Esta rapariga." E aqui apontou para mim com um dedo adornado por um anel de safira que valia mais que o meu carro. "Esta vadia sem era nem beira nunca sustentará esta família. Ela é uma parasita, uma designer de meia tigela que passa os dias a rabiscar papéis enquanto tu, o herdeiro da nossa empresa de importação de vinhos, te matas a trabalhar. Casa-te com ela e verás, em 2 anos, estarás falido, humilhado, e eu não estarei cá para limpar a porcaria." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Senti o sangue subir-me à cara como lava, as veias pulsando nos templos, o coração martelando contra as costelas como se quisesse escapar daquela jaula de humilhação. João ficou pálido, a boca aberta num "mãe", que saiu como um gemido de criança. O padre pigarreou, os convidados murmuravam, alguns rindo nervosamente, outros chocados, mas ninguém ousava intervir. Ninguém, porque ela era a dona Maria Amélia, a viúva que reconstruíra o império do marido após a crise de 2008, a mulher que doava para a igreja mas controlava as almas como um ditador benevolente. Eu fiquei ali, imóvel, o buquê de flores silvestres tremendo na mão. Dentro de mim, algo se partiu, não um copo de cristal, mas uma muralha que eu nem sabia que existia. Anos de noites em claro a estudar design na Universidade Lusófona, de empregos precários em agências que me pagavam em promessas, de sorrisos forçados em jantares onde ela me interrogava sobre o meu plano de vida, como se eu fosse uma criminosa.
Tudo isso ferveu num instante, transformando-se num veneno puro que corria pelas veias. Mas eu não gritei. Não chorei. Em vez disso, virei-me para ela, os olhos fixos nos dela, e disse, com uma voz calma que me surpreendeu: Dona Amélia, obrigada pela honestidade. Mas o futuro não se mede em heranças, mas em corações. E o meu, pelo menos, bate forte o suficiente para sobreviver a veneno como o seu. O padre, recuperando o fôlego, apressou sim final. Assinámos os papéis no nevoeiro de flashes de câmaras e sussurros. A recepção no Hotel Santa Justa foi um circo de fingimentos, brindes com espumante, danças ao som de fado que soavam como lamentos proféticos, e ela, sentada à mesa principal, rindo com as amigas como se nada tivesse acontecido. João pediu desculpas 1000 vezes, beijando-me as mãos. Ela está estressada com a empresa, amor. Ignora. Mas eu não ignorava. Naquela noite, no quarto de hotel com vista para o castelo de São Jorge, enquanto ele dormia exausto, eu fiquei acordada, o telemóvel na mão, a pesquisar como destruir uma reputação em Lisboa. Não era raiva cega, era o despertar de uma Ana que eu enterrara sob camadas de boa educação alentejana. O jogo começara, e eu jogaria para ganhar. Os dias seguintes foram um vórtice. Mudámo-nos para um apartamento modesto em Alcântara, perto do rio, onde o Tejo lambia as margens como um amante traidor. João trabalhava 14 horas por dia na empresa da família, Ferreira Vinhos, um negócio centenário que importava néctares do Douro para paladares europeus exigentes. Eu, entre freelances para marcas de moda locais, comecei a notar as fissuras, chamadas noturnas da mãe dele, conselhos que soavam a ordens, contas bancárias partilhadas onde o meu salário mal fazia cócegas. Ela só quer ajudar, dizia João, mas eu via o veneno infiltrar-se, corroendo a nossa intimidade como ferrugem num ferro antigo. Uma semana após o casamento, recebi um envelope no correio, um cheque de 5.000 euros, com uma nota escrita na caligrafia elegante dela, para a tua carreira. Não digas que não te ajudei. Era uma esmola disfarçada de generosidade, um lembrete de que eu era a mendiga à mesa dos reis. Rasguei-o ali mesmo, no balcão da cozinha, e liguei para a minha melhor amiga, a Rita, que trabalhava como jornalista no Diário de Notícias. Preciso de ti, disse eu. Quero saber tudo sobre a Dona Maria Amélia Ferreira da Silva. Rita riu. Estás a planear uma vingança de novela? Cuidado, Ana, essas mulheres comem almas ao pequeno almoço. Mas ela ajudou. Mandou-me dossiês, a ascensão dela após a morte do marido num acidente de carro suspeito em 2002, rumores de afés com fornecedores para fechar contratos, uma filha afastada que se suicidou em 2010, atribuída depressão, mas sussurrado como pressão familiar. Peças de um puzzle que eu começava a montar. Enquanto isso, a vida cotidiana mordia como um cão raivoso. Eu tentava integrar-me na família, almoços de domingo na vila em Cascais, onde o mar Atlântico rugia como um aviso. Lá, a Dona Amélia reinava, servia pratos de bacalhau à brás com olhares que diziam, prova que mereces, interrogava-me sobre planos de filhos, precisas de um herdeiro para te segurares, e, nas pausas, sussurrava para João, ela é bonita, mas vazia. Como um vinho sem corpo. Eu sorria, mastigava devagar, e à noite, no escuro, traçava planos. Não seria violência física, isso era para os fracos. Seria psicológico, uma erosão lenta, como o mar devorando as falésias da costa vicentina. Comecei pequeno, publiquei no meu Instagram uma foto nossa, eu e João, abraçados no mirador da Senhora do Monte, com a legenda, casados contra ventos e marés. Amor verdadeiro, Lisboa eterna. Os likes choveram, mas o comentário dela, público, foi, bonito, mas o amor não paga contas. Boa sorte, querida. 200 respostas de amigas minhas, indignadas. O veneno começava a vazar. 3 meses depois, a primeira rachadura visível, João discutiu com ela pela primeira vez. Uma reunião na empresa onde ela vetara uma campanha que eu desenhara, muito moderno, parece arte de rua, não vinho de tradição, e ele defendera-me. Mãe, a Ana tem talento. Deixa-a brilhar. Ela riu, mas viu tremor na mão quando segurou o copo de cristal naquela noite. Ele chegou a casa furioso, atirou a pasta no sofá. Ela está a perder o controlo. Abracei-o, mas dentro de mim, exultei. O plano evoluía, infiltrar-me na empresa, ganhar aliados, expor as fraquezas dela. Pesquisei mais, a filha morta, Isabel,
fora designer como eu, sufocada pela mãe até o limite. História repete-se, pensei, mas desta vez, eu mudo o guião. O outono de 2015 chegou a Lisboa como um manto de neblina, envolvendo as ruas de Belém em segredos úmidos que grudavam à pele como culpas não confessadas. Eu acordava cedo, o sol filtrando-se pelas cortinas de linho do nosso apartamento, e preparava café forte, preto como o ódio que fermentava no meu peito. João ainda dormia, o peito subindo e descendo num ritmo pacífico que me invejava. Ele era o meu escudo, mas também a minha fraqueza, amava-o demais para o arriscar, mas odiava-o o suficiente para usar isso como arma. A humilhação do casamento não era só uma ferida, era uma infecção que se espalhava, corrompendo tudo o que tocava. Comecei a trabalhar na Ferreira Vinhos como consultora freelance, um favor que João arranjara após a discussão. Vai ajudar a empresa a modernizar-se, disse ele, beijando-me a testa. Mas eu sabia a verdade, era uma concessão dela, uma forma de me vigiar de perto, como um falcão sobre uma presa. O escritório ficava num prédio neoclássico no Rossio, com paredes forradas de barris de carvalho que exalavam um aroma adocicado de uvas esmagadas e ambição. Lá, ela era deusa, secretárias tremiam ao servi-la chá de bergamota, gerentes curvavam-se como vassalos medievais. Eu entrei com um portfólio de designs minimalistas, rótulos com traços limpos inspirados nos azulejos de Sintra, slogans como o vinho do Tejo, sangue da terra, e apresentei na reunião semanal. Ela sentou-se à cabeceira da mesa de mogno, os óculos de armação dourada equilibrados na ponta do nariz, folheando as minhas propostas com unhas vermelhas que pareciam garras. Interessante, Ana, disse, a voz melosa como mel envenenado. Mas isto é para millennials, não para os nossos clientes, embaixadores franceses, nobres espanhóis. Eles querem tradição, não rabiscos de rapariga nova. Risos nervosos ecoaram da equipa. Senti o rubor subir, mas engoliu, respondendo, tradição sem inovação morre, Dona Amélia. Como um vinho guardado demasiado tempo, azeda. Silêncio. Os olhos dela estreitaram-se, mas acenou, experimenta um rótulo. Se vender, parabéns. Foi a minha brecha. À noite, contava a João versões editadas, foi bem, amor. Ela está a ceder. Ele sorria, aliviado, e fazíamos amor no sofá gasto, com o rio Tejo piscando lá embaixo como um cúmplice. Mas sozinha, mergulhava nos dossiês da Rita. Descobri mais, em 1998, a empresa quase faliu por um escândalo de falsificação de rótulos, vinhos do Douro vendidos como vintage, mas misturados com importações baratas. A Dona Amélia culpara o cunhado, despediram-se sem indenização, e o homem, arruinado, suicidara-se atirando-se da ponte 25 de Abril. Acidentes acontecem, dissera ela na imprensa, com lágrimas de crocodilo. Isabel, a filha, tentara defender o pai na altura, mas fora mandada para um colégio interno em Coimbra, onde depressão a consumiu. Eu via o padrão, ela devorava os fracos para proteger o trono. Usei isso. Comecei a cultivar aliados discretos, o gerente de marketing, o Pedro, um tipo de 40 anos com bigode grisalho e dívidas de jogo que eu descobri num bar de fado em Alfama. Precisas de um boost na carreira? Perguntei-lhe numa pausa para café. Ofereci ideias para uma campanha digital, anúncios no Instagram com influencers de vinho em Vinhas do Dão, e ele mordeu o isco. A senhora Amélia odeia redes sociais, confidenciou. Diz que é para plebeus. Em troca, ele partilhou acessos a ficheiros antigos, e-mails de 2002, onde ela negociava favores com um fornecedor italiano, trocando sexo por descontos. Não era prova, mas semente para dúvida. O primeiro golpe veio em novembro, durante o Natal na Vila de Cascais. A casa era um palácio de azulejos azuis e retratos de antepassados com olhares severos, o mar rugindo além das falésias como um coro grego de vingança. O jantar era um ritual, peru assado com castanhas, vinhos de 1960, e discursos sobre o legado. Ela ergueu a taça, pela família Ferreira, que sobreviveu a guerras, crise e escolhas duvidosas. O olhar para mim. Eu sorri, e quando chegou a minha vez, disse, pela inovação que refresca o antigo. Como o vinho novo no barril velho, às vezes, explode, mas renasce melhor. Risos educados, mas vi o maxilar dela tensionar. Naquela noite, enquanto os outros jogavam cartas, encontrei o portátil dela aberto no escritório. Um clique, e-mails para um advogado sobre proteger ativos de influências externas, eu, presumivelmente.
Mas também, um rascunho de testamento, João herdeiro principal, eu excluída, com nota, casamento por impulso, anular se possível. O coração acelerou. Copiei tudo para um pendrive escondido no sutiã. De volta ao quarto, mostrei a João. Ele chorou, ela não pode fazer isso. Abracei-o, não fará. Confia em mim. Mas o plano fervia, vazar os e-mails anonimamente para a Rita, que os publicaria como fonte interna. Não ainda, timing é tudo numa vingança. O inverno trouxe tempestades, o Tejo inchava, as ruas de Lisboa transformavam-se em rios de lama, espelhando o caos dentro de mim. Eu sonhava com Isabel, uma rapariga pálida com os meus olhos, sussurrando, não a deixes vencer. Acordei suada, e decidi aprofundar. Contactei a ex-empregada, a Maria, que saíra após 20 anos. Encontrei-a num café em Moraria, rodeada de cheiros a pastéis de nata. Ela batia na Isabel, confidenciou, os olhos baixos. Pelo menor erro num desenho. Perfeição ou nada, dizia. Paguei-lhe em dinheiro, preciso de provas. Ela deu-me fotos antigas, Isabel com nódoas negras disfarçadas de quedas. Enquanto isso, a minha carreira desabrochava. O rótulo que ela aprovara vendeu o dobro, encomendas de Paris, elogios no público. João orgulhava-se, vês. És brilhante. Mas ela, na próxima reunião, creditou-se, eu vi o potencial. Engoli, mas plantei a semente, um e-mail para Pedro, lembra-te quem criou aquilo. Ele espalhou o boato, a Nora é o cérebro por trás. Fissuras cresciam. Em fevereiro, o primeiro confronto real, ela convidou-me para chá na casa dela, sozinhas. O salão cheirava a rosas murchas, o relógio de parede tic-tacando como um coração mecânico. Ana, querida, começou, servindo de argilim fraco. Quero que sejas honesta. Planeias filhos. João precisa de um varão. Tradução, se é incubadora ou some. Respondi, filhos vêm quando prontos, Dona Amélia. Não por ordem. Ela riu, fria, na minha época, obedecíamos. Tu? És moderna demais. Como a tua mãe, que limpava casas em Évora. O golpe baixo, a minha mãe, viúva, que criara-me sozinha após o pai fugir com outra. Levantei-me, a minha mãe construiu-me forte. A sua. Enterrou a Isabel. Saí, deixando-a branca como leite coalhado. Naquela noite, João discutiu, não a provoques. Mas vi o medo nos olhos dele, medo dela, não meu. O veneno infiltrava-se nele também. Eu chorava sozinha no banho, água escaldante lavando as lágrimas, mas fortalecendo a resolução. A vingança não era só por mim, era por todas as Anas e Isabéis pisadas por rainhas como ela. O próximo passo, expor o passado. Liguei à Rita, prepara a bomba. A primavera de 2016 irrompeu em Lisboa com uma fúria de jacarandás roxos, pintando as avenidas como veias abertas num corpo em agonia. Eu caminhava pelo Jardim da Estrela todas as manhãs, o ar fresco cheirando a terra molhada e possibilidade, mas o meu coração era um barril de pólvora à espera da faísca. O plano ganhara forma, não um ataque frontal, mas uma teia de mentiras tecidas com verdades, onde cada fio puxado sufocaria devagar. João notava a mudança em mim, estás distante, amor, mas atribuía ao stress do trabalho. Eu beijava-o, sussurrava, é passageiro, mas planeava no escuro, o portátil iluminando o quarto como um altar pagão. Na Ferreira vimos, eu ascendera, agora coordenadora de design, com uma equipa de 3 jovens criativos que me idolatravam como uma deusa moderna. Pedro, o gerente, tornara-se aliado firme, pagara uma dívida dele com um adiantamento meu, e ele retribuía com acessos. Descobrimos mais, em 2010, ela desviara fundos da empresa para uma conta offshore nas Cayman, disfarçada de investimentos em arte. 200 mil euros, o suficiente para Isabel ter ido para terapia, mas usado em joias que usava agora. Prova, perguntei. Ele mostrou extratos manipulados, mas eu precisava de sólido. Contratei um hacker freelance via Dark Web, um rapaz de Setúbal chamado Zé, que cobrava em Bitcoin e prometia discrição. Encontra a conta, ordenei. 2 semanas depois, e-mails confirmando transferências, assinados por ela. Enquanto isso, cultivava a imagem pública. Lancei um blog,
Vinhos de Mulher, Histórias de Paixão Portuguesa, onde contava anedotas de vinhas alentejanas, intercalando com posts subtis sobre famílias tóxicas que sufocam talentos. Os seguidores cresceram, 5.000 em meses, incluindo jornalistas e influencers. Um post sobre mães que devoram filhas viralizou, com comentários: "A minha sogra é igual." Ela viu, claro, um like anónimo de uma conta dela. O anzol mordia. O verão trouxe calor opressivo, o Tejo um espelho de suor e segredos. Férias em Sagres, João e eu na praia da Mareta, ondas atlânticas lambendo os pés como amantes relutantes. Ele propôs filhos, imagina um mini nós a correr nas dunas. Sorri, mas pensei em Isabel, afogada em expectativas. "Quando estivermos prontos", respondi. De volta, a bomba rebentou. A Rita publicou no Diário de Notícias: "Escândalo na Ferreira Vinhos, desvios de fundos suspeitos nos anos 2000. Anónima, mas com detalhes, datas, montantes, que apontavam para ela. A empresa tremeu, ações caíram 15%, clientes cancelaram. Ela ligou furiosa: "Foste tu, tua puta." João atendeu, gritando: "Mãe, para." Mas ela desligou, e na manhã seguinte, apareceu no nosso apartamento, olhos instados, batendo à porta como um polícia. "Explica isto", exigiu, agitando o jornal. João tentou acalmar, mas eu intervim: "Talvez seja karma, Dona Amélia. Por todos os que pisaste." Ela avançou, a mão erguida, slap. Na minha cara. A dor ardia como ferro quente, mas não chorei. João congelou: "Mãe, sai." Ela saiu, mas o dano estava feito. Ele abraçou-me: "Perdão, amor." Ela enlouqueceu. Naquela noite, consolamo-o, mas gravei o áudio com o telemóvel escondido. Prova áurea. O outono aprofundou as fissuras. Ela tentou contra-ataque, espalhou boatos na alta sociedade: "A nora é instável, ciumenta", mas o meu blog contra-atacou, post sobre violência familiar disfarçada de tradição, com estatísticas do APAV. Seguidores duplicaram. Pedro renunciou lealdade, vazou o áudio do slap para um podcast de escândalos. Viral: "Sogra agride nora em Lisboa chique." A polícia investigou, não por agressão, mas por ameaça, e ela foi interrogada. No Tribunal Informal da Opinião Pública, perdeu, amigas afastaram-se, convites secaram. Eu florescia. Uma marca de vinhos rivais contratou-me para uma linha exclusiva, Ana Mendes Collection. João orgulhava-se, mas via o abismo: "Estás a mudar, Ana." Mais dura. Respondi: "A vida endurece-nos, amor. Como o vinho envelhecido." Dentro, o vazio crescia, vingança era doce, mas solitária. Sonhos com a mãe dele, ela afogando-me no Tejo, eu emergindo com garras. Acordei gritando, e decidi pausar. Mas ela não parou, enviou um advogado com proposta: divórcio amigável, 100.000 euros para eu começar de novo. Recusei por carta: guarde para a sua consciência. O Natal de 2016 foi Guerra Fria. Na vila, silêncios cortantes, olhares como adagas. Ela bebia demais, o Porto manchando os dentes: "Tu destruíste tudo." Sussurrei: "Não, você começou no altar." João média, exausto. Naquele ano novo, sob fogos em Cascais, jurei: o fim viria em 2017. O Zé entregou o jackpot, gravações de chamadas dela, admitindo o desvio, era pelo bem da família, para um amante antigo. Besta negra. O ano de 2017 amanheceu em Lisboa com uma chuva torrencial que lavava as ruas do Chiado como lágrimas de um deus zangado, mas nada limpava o rancor que eu carregava como uma cruz de espinhos. O apartamento em Alcântara tornara-se fortaleza, portas trancadas, telemóvel encriptado, e noites em que João dormia sozinho no sofá, murmurando o que nos aconteceu. Amava-o ainda, o cheiro dele a sabão e maresia, o jeito como ria das minhas piadas parvas, mas o amor fora corrompido, transformado em ferramenta. A vingança consumia-me, perdia peso, os olhos fundos como poços, mas a determinação era aço forjado no fogo da humilhação. Na Ferreira Vinhos, o caos reinava. Após o artigo da Rita, a junta diretiva convocara uma auditoria externa, advogados de Coimbra farejando como cães de caça. Ela lutava, reuniões até à meia-noite, telefonemas histéricos para contatos políticos no PS.
Eu observava de longe, a minha equipa a brilhar com novos contratos, mas infiltrava. Pedro plantava dúvidas, a Ana avisou sobre irregularidades. O Zé, o hacker, tornou-se sombra, monitorizava e-mails dela, capturando confissões. O João é fraco, ela manipulou. Outra, sobre Isabel, mereceu, era fraca como o pai. Planeei o golpe mestre, não só expor o financeiro, mas o pessoal. Contactei a viúva do cunhado suicidado, a tia Luísa, uma senhora de 70 anos em Faro, que vivia de pensão magra. Encontrei-a via Facebook, mensagens cuidadosas, conheço a dor da Dona Amélia. Partilha sua história. Ela mordeu, veio a Lisboa de comboio, sentámo-nos num café em Alfama, fado de Amália ao fundo como banda sonora fúnebre. Ele não falsificou nada, chorou, mãos trêmulas no copo de ginginha. Ela plantou provas para o culpar, para herdar tudo. Depois, o escândalo. Ele atirou-se da ponte por vergonha. Gravei tudo, com consentimento, uso para a justiça. Era ouro. Enquanto, construía a minha império paralelo. O Ana Mendes Collection explodiu, parcerias com vinícolas do Alentejo, presença na Web Summit, entrevistas na RTP onde falava de mulheres empoderadas contra tradições opressoras. O público titubeou, a nora rebelde que abala o vinho português. Ela via, furiosa, ligações para João, despede-a ou perdes a herança. Ele resistiu pela primeira vez, ela é a minha mulher, mãe. O casamento rangia, mas aguentava, eu usava sexo como bálsamo, noites quentes onde o corpo falava o que as palavras não podiam. O verão de 2017 foi pivô, férias forçadas em Trás-os-Montes, vinhas do Douro como tapete verde sob o sol impiedoso. Alugámos uma quinta, João e eu colhendo uvas, mãos roxas de sumo, rindo como nos primeiros dias. Lembras o casamento? Perguntou ele, abraçando-me contra um barril. Tentemos esquecer. Mas eu não esquecia, planeava. De volta, o Zé entregou, vídeo de ela com o amante, um enólogo italiano de 50 anos, num hotel em Porto, negociando desvios. Usa com cuidado, avisou. Guardei para o clímax. Setembro, a auditoria concluiu, irregularidades confirmadas, mas sem nomes. Ela se capegotou um contabilista idoso, despedindo-o com uma carta de arrependimento forçado. O homem, com cancro terminal, processou, ela sabia, eu cubro por lealdade. A RTP cobriu, e eu alimentei a chama, anônima, enviei a Luísa para uma entrevista. A verdade sobre o suicídio de 1998, manchete. Público, viúva acusa matriarca dos vinhos de assassinato moral. Ela negou, mas o dano, ações despencaram 30%, bancos chamaram empréstimos. O confronto veio em outubro, numa gala de vinhos no Pavilhão Atlântico. Vestida num gaun negro como noite sem estrelas, entrei de braço dado com João, flash cegando. Ela lá, isolada, amigas fingindo ausências. Abordei-a no bar, bela noite, Dona Amélia. Ela sibilou, tu. Acabará mal. Sorri, já acabou. Para si. Naquela noite, vazei o vídeo para a Rita, editado, só áudio de confissões financeiras. Manhã, gravação revela corrupção na elite vinícola. Pânico, ela tentou suicídio, overdose de calmantes, hospitalizada no Curri Cabral. João correu para lá, eu segui, fingindo preocupação. No quarto estéril, ela acordou, olhos vidrados, porquê, Ana? Respondi, suave, pelo altar. Pelas palavras que me mataram por dentro. Ela recuperou, mas quebrada, renunciou à presidência, João assumiu interinamente. Eu tornei-me CEO consultora, reconstruindo a imagem com campanhas de transparência e renovação. Mas o vazio, João questionava, envolviste? Neguei, mas a mentira pesava. Noites de insónias, vinho solo, questionando, vingança curava ou matava. O inverno de 2017 a 2018 caiu sobre Portugal como um manto de geada, congelando as vinhas do Douro e os corações lisboetas num silêncio acusador. O meu apartamento em Alcântara, outrora ninho de amor, tornara-se prisão, paredes e quando discussões sussurradas, o Tejo lá fora um testemunho indiferente às minhas confissões noturnas. João mudara, os olhos dele, antes quentes, agora frios como o vento do norte, questionando cada sombra.
Diz-me a verdade, Ana, foste tu na auditoria. Eu negava, beijava-o, mas o abismo crescia, uma fenda tectónica que engolia a confiança. A vingança contra ela fora vitoriosa, mas o custo. Eu mesma, fragmentada como um azulejo partido. Na empresa, eu reinava, a Ferreira Vinhos renascia sob a minha visão, rótulos eco-friendly, parcerias com produtores alentejanos, presença no Vinesp de Bordeaux onde me aplaudiram como salvadora. João, CEO nominal, delegava, tu és o gênio, amor. Mas via o ressentimento, ele amava a mãe, apesar de tudo, e eu roubara-lhe o pedestal dela. As noites de gala em Cascais eram farsas, sorrisos para câmaras, mãos entrelaçadas que tremiam. Ela, agora na vila, isolada, recebia-me com ódio velado, visitas semanais, para a família, onde ela sussurrava veneno, destruíste-nos. João saberá um dia. E eu respondia, ele sabe o suficiente para escolher. O verdadeiro caos era interno. Comecei terapia, discreta, com uma psicóloga em Belém chamada Doutora Clara, que cheirava a livros velhos e compaixão. A vingança é um espelho, disse ela na primeira sessão, o gabinete iluminado por uma lâmpada de lava que borbulhava como o meu subconsciente. Reflete o monstro que negas em ti. Chorei então, pela primeira vez desde o casamento, pela Ana sonhadora que rabiscava designs em cadernos de Évora, pela mãe que me ensinara perdoa, filha, o rancor corrói, pela Isabel que nunca conheci mas sentia como irmã fantasma. Eu só queria justiça, solucei. Clara acenou, justiça ou poder. As sessões revelaram camadas, o pai fugido, deixando-nos na miséria, a mãe curvada sobre baldes de limpeza, a eu, hipervigilante, construindo muralhas de ambição. A humilhação dela no altar fora o gatilho, mas o barril de pólvora era meu. Enquanto, o plano não parava, vingança total exigia remate. Descobri o amante italiano, Marco Rossi, agora envelhecido em Milão, casado com 3 filhos. Contactei-o via LinkedIn, fingindo interesse profissional, colaboração em vinhos ibéricos. Encontrei-me com ele num café em Alfama, disfarçada de executiva. Conheço os segredos da Dona Amélia, disse, mostrando fotos antigas. Ele empalideceu, ela prometeu discrição. Ofereci silêncio por uma confissão escrita, detalhes dos desvios, o affaire como um pagamento. Ele assinou, trêmulo, acaba com isto. Enviado à Rita, nova bomba, corrupção transfronteiriça, amor e dinheiro na elite portuguesa. O artigo saiu em janeiro de 2018, com foto dela nos anos 90, radiante ao lado dele escândalo, polícia italiana investigou, extraditando documentos. Ela foi acusada de fraude fiscal, não prisão, mas multas milionárias, forçando venda de propriedades. A vila em Cascais leiloada, ela mudada para um apartamento modesto em Benfica. João devastado, mãe, como pudeste? Ela chorou no funeral do Império, pela família, filho. Sempre. Mas ele virou-se para mim, e tu, Ana? Sabias? A mentira quebrou, confessei parcial, pesquisei para proteger-nos, mas omiti o Zé, o Pedro, a Teia. Ele saiu, porta batendo como um tiro. Semanas de inferno, ele na casa dela, eu sozinha, vinho e pastilhas para dormir. Rita avisou, antes que te percas. Mas o clímax chamava. Em março, confrontei-a sozinha no apartamento dela, paredes nuas, cheiro a mofo e derrota. Vim acabar, disse, sentando-me na cadeira gasta. Ela, encolhida no sofá, olhos inchados, o que mais queres? A minha vida. Mostrei o testamento antigo, a sua alma. Admita, o que disse no casamento era medo, de mim, forte como Isabel nunca foi. Ela riu, amargo, Isabel era fraca. Tu? És monstro. Mas quebrou, eu tinha medo de perder o João. Como perdi tudo. Gravei, peço perdão, Ana. Fui cruel. Não era suficiente. O caos culminou em abril, João voltou, mas mudado, terapia de casal ou divórcio. Fomos, na doutora Clara ironicamente. Lá, verdades sangraram, ele admitiu lealdade dividida, eu o rancor enraizado. Perdoa-a, implorou. Mas o perdão? Uma ilusão. Em maio, o julgamento dela, testemunhei, ela humilhou-me publicamente, mas o passado dela é pior.
Condenada a serviço comunitário, reputação em cinzas. Ela implorou no tribunal: Ana, por piedade. Sorri, piedade é para os inocentes. Mas o vazio, grávida, descobri em junho. Um filho, nosso, mas marcado pela guerra. João exultou, mas eu. Medo, seria como ela. A vingança vencera, mas o preço era a alma. O verão de 2018 envolveu Portugal num abraço sufocante, o sol de Évora, onde voltei para o parto, queimando a pele como um lembrete de origens humildes, enquanto o escândalo da Dona Amélia ecoava nas rádios nacionais como um fado trágico. O meu ventre inchado carregava não só vida, mas o peso de uma década de ódio transmutado em algo ambíguo, triunfo misturado com arrependimento, como um vinho barricado demasiado tempo, azedo mas complexo. João ficara em Lisboa, a empresa estabilizada sob gestão partilhada, mas as nossas conversas eram telegráficas: cuida-te, amor. O bebê é o nosso reset. Reset. Ri sozinha no quarto da mãe, paredes caiadas cheirando a ervas secas e memórias de uma infância sem luxos, mas rica em lições de resiliência. O parto veio em julho, sob um céu de estrelas cadentes que a mãe jurava serem almas guiando. Tomás nasceu gritando, olhos castanhos como o pai, mas com a minha teimosia, recusou o peito por horas, exigindo o mundo. Segurei-o, lágrimas quentes, não te deixarei cair como ela caiu. Voltei a Lisboa em agosto, o apartamento renovado com berço de madeira alentejana, e encontrei João transformado, barba por fazer, mas sorriso genuíno. Bem-vinda, família, disse, beijando-nos. A terapia continuara, ele perdoara parcialmente, mas via-me como âncora. A vingança quase nos matou, confessou numa noite de luar no terraço. Abracei-o, mas sobrevivemos. Mais fortes. Ela. Um fantasma. O apartamento em Benfica era prisão autoimposta, visitas raras, onde chegava com bolos de nata caseiros, mãos trêmulas oferecendo ao neto. És avó agora, disse-lhe na primeira, Tomás no colo. Ela tocou-lhe a face, olhos úmidos, peço perdão, Ana. Pelo altar, pela Isabel. Por tudo. As palavras que eu gravara meses antes ecoavam agora vazias, não era teatro, era quebrada, corpo encolhido como pergaminho velho. Perdoei. Parcial, viva para ele, não para mim. Mas dentro, a cicatriz latejava, vingança curara a ferida, mas deixara queloide. Os anos fluíram como o Tejo. 2019, a empresa prosperou com a minha linha Renascimento, vinhos orgânicos simbolizando segundas chances. Tomás gatinhou pelas vinhas do Douro em férias familiares, rindo enquanto João o erguia para colher uvas. Ela juntava-se, marginal, contos de avó sobre lendas portuguesas, mas silêncios pesados. Em 2020, a pandemia trancou-nos, confinamentos em Alcântara, onde cozinhei bacalhau 1000 vezes, ensinei Tomás a desenhar rótulos, e João e eu redescobrimos o toque, noites de conversas nuas, despindo não só corpos mas almas. Eu sabia, admitiu ele um dia. Sobre a teia. Mas amei-te apesar. Chorei, ou por causa. O clímax tardio veio em 2022, ela, com Parkinson precoce, ironia cruel, mãos que outrora esbofetearam agora tremendo como folhas ao vento. Hospitalizada, chamou-me, acaba o que começaste. No quarto aséptico do Hospital de Santa Maria, segurei a mão dela, Tomás de 4 anos desenhando ao lado. Não há mais vingança, disse. Só fim. Ela sussurrou, obrigada. Por me forçares a ver. Morreu em paz, funeral discreto em Alfama, fado tocando, estranha forma de vida. Chorei não por ela, mas pela Ana que matei no processo. Hoje, dezembro de 2025, Tomás de 7 anos rabisca designs no meu estúdio, João gera a empresa com equilíbrio, e eu. Escrevo isto como catarse, um livro, vinho amargo, uma vingança portuguesa, para mulheres como eu. O Tejo flui sereno lá embaixo, luz dourada do fim de tarde banhando Lisboa. A humilhação do altar. Uma lição, o limite humano é elástico, mas parte-nos se puxado demais. Perdoei? Sim, a mim mesma. A vida não é drama eterno, é renascimento, um gol de Porto após a tempestade. E se o inferno se abre no altar, o céu constrói-se nas cinzas.